A paz do Senhor, igreja. Como vocês se encontram neste dia de hoje? Como vocês estão? Espero em Deus que vocês estejam bem, que vocês estejam tranquilos, com a sua fé renovadas, com as suas energias recarregadas e com o seu espírito alimentado. Em nome de Jesus. Bom, sem mais delongas, hoje eu trago para vocês uma palavra que se encontra no livro de Lucas 17. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco mais longo. Talvez eu venha dividir ele em duas partes, porque o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é um pouco grande, um pouco longo. E eu não quero fazer algo pela metade, eu quero fazer um vídeo mais completo, vamos dizer assim. Então, eu vou ler Lucas 17, do versículo 1 até o 37. Por isso que eu tô falando que acho que eu vou fazer em duas partes o vídeo, para não ficar grande demais, tá bom? Independente, a palavra de Deus, ela é alimento para o nosso espírito, que nós possamos e venhamos ter paciência em ouvir a palavra de Deus, e o hábito de ouvir a palavra de Deus e praticar, não somente ouvir. A gente precisa viver a palavra de Deus todos os dias. Somos servos de Deus e nós precisamos viver o que a gente prega para os nossos irmãos, para os nossos demais, né? Somos imagem e semelhança de Deus, então não basta somente a gente falar, ler o que está escrito aqui, entender, mas não viver, não praticar a palavra de Deus. Então, a gente lê, entende e vive também a palavra de Deus, né? Em nome de Jesus, né, irmãos? Vamos lá, então. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tiveis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentando, e voltando ele do campo, lhe diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepare-me a ceia, cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo porque fez o que foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E assim aí aconteceu que, indo ele, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são,
voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A palavra de Deus ela é bem viva e eficaz. Ler qualquer parte da Bíblia, qualquer versículo é tocante, mesmo que não entenda totalmente, não entenda direito, mas é tão profunda que não tem como, é impossível a pessoa não se emocionar de alguma forma. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou ler, mesmo que eu não tenha o total entendimento ainda, porque eu estou na caminhada, irmãos, eu estou na caminhada há 1 ano e pouco, então eu sou recém-convertida para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, assim, eu estou aprendendo e eu quero muito aprender com vocês. Nesta caminhada, o Senhor, Ele tem me ensinado muito. E assim, ainda que eu não entenda, ainda que eu não veja com os meus olhos carnais, mas o meu espírito sente, entende? O meu coração sente. Então, assim, são coisas incríveis, são coisas sobrenaturais, são coisas perfeitas, inexplicáveis. Inexplicáveis. Dificilmente você vai, ou talvez não vai encontrar palavras para descrever sensações, sentimentos que vêm da parte de Deus para o nosso coração. É muito perfeito, é lindo demais, é muito lindo. O versículo 1 fala sobre escândalos e tropeços. Jesus afirma que é impossível que não existam escândalos, mas adverte severamente: quem faz outros pecarem, especialmente os pequeninos, os novos na fé, né? Ele revela a dureza da vida espiritual. Tropeços acontecem, mas ele condena com firmeza quem prejudica a fé do vulnerável. Ensina também responsabilidade espiritual e cuidado com quem está começando. O versículo 3 fala sobre a importância de vigiar e corrigir. Que se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Jesus ensina que não devemos ignorar o pecado. A correção é um ato de amor e preservação da comunhão. O versículo 4 nos ensina sobre perdão ilimitado. Perdoar mesmo que o irmão peque 7 vezes no mesmo dia. Isso é muito difícil para nós, mas Jesus ensina que tem que fazer. O perdão cristão não tem limite. Jesus revela que a graça deve ser maior do que a ofensa, mostrando como Deus lida conosco. O versículo 5 e 6 fala sobre a fé pequena, mas ela é poderosa. Os discípulos pedem mais fé para Jesus, trazendo para nós nos dias de hoje: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos dizer para aquele monte: passa daqui para ali, e ele irá passar. O poder da fé não está no tamanho, mas na confiança em Deus. Uma fé real, mesmo pequena, move o impossível. O versículo 7 ao 10. Servos fazendo apenas o seu dever. É uma parábola do servo que trabalha e não recebe elogios por fazer seu trabalho. Jesus ensina humildade na obra de Deus. Não buscamos glória pessoal, servimos porque é nosso chamado, não para sermos celebrados. Porque a glória não é nossa, a glória é de Deus e Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, somos chamados para servir no reino de Deus. E nós precisamos entender isto, que o que nós fazemos aqui nesta terra é em nome de Jesus e é para Ele todas as coisas e não para nós. Então, quando nós que serve Jesus começa a ter esse pensamento contrário do que nos ensina a palavra de Deus, isso aí, Deus não está nisso aí não, isso aí já é outro nome para esse trem bem aí, viu? Porque
Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara e é bem eficaz também. Então, tudo que nós venhamos fazer é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus e não para nos gloriar. Porque quem somos nós, né? Os versículos 11 e 13. Os 10 leprosos pedem misericórdia. 10 homens com lepra clamam: Jesus, tem misericórdia de nós. Eles reconhecem seu estado e pedem ajuda. A atitude correta diante de Deus é humildade e clamor sincero. Então, em meio às suas dificuldades e dores, clamam pelo nome de Jesus, clamam ao nosso Pai, que Ele vai nos socorrer. A cura vem quando obedecemos Deus e Ele age muitas vezes no caminho enquanto caminhamos em fé. Deus, Ele age, irmão. Se você tem fé, se você confia no Deus que você serve, você não deve temer. O Senhor, Ele vai fazer e Ele já está fazendo ao seu favor. É só descansar e confiar no nosso Senhor Jesus. Já os versículos 15 e 16 fala sobre o homem samaritano que retorna agradecendo. Apenas um volta para agradecer e era estrangeiro. E a gratidão é rara. Jesus destaca que o coração agradecido se aproxima mais de Deus do que muitos religiosos. A gratidão, ela muda tudo. A gratidão, ela muda tudo. Precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele faz por nós, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda fará. Ele continua fazendo. O Deus de hoje é o mesmo Deus de antigamente, o Deus do passado lá, onde fez muitos milagres e Ele continua fazendo. Deus está vivo, Ele não está morto. Os versículos 17 e 18, Jesus pergunta: onde estão os 9? Jesus lamenta que só um voltou para agradecer a Ele. A ingratidão impede comunhão com Deus. Jesus não busca apenas dar bênçãos, mas relacionamento. O relacionamento com Deus, ele é indispensável, porque nós precisamos ter comunhão com Deus, ter um relacionamento, intimidade com o nosso Pai, para que Ele já nos conhece profundamente, antes mesmo que nós fôssemos gerados no ventre de nossa mãe. O Senhor já nos conhece, porque foi Ele quem nos criou. Mas nós não conhecemos Deus se nós não buscarmos intimidade com Ele, se nós não buscarmos ter conhecimento da palavra dele, buscar saber quem Ele é, né? São muitas coisas, sabe? Buscar saber a sua verdadeira identidade em Cristo. Você precisa saber disso, nós precisamos saber disso, né? O que como Jesus age em nossa vida quando nós nos entregamos para Ele verdadeiramente, né? Quando nós buscamos intimidade, profundidade com Jesus, o que Ele pode nos fazer. Você não tem noção. É só viver para você poder entender. É maravilhoso, é perfeito, mas tem que ter comunhão com Deus. O versículo 19 fala sobre a fé que salva. A tua fé te salvou. Aquele samaritano recebe mais do que cura física. Ele recebeu salvação espiritual. Gratidão leva à salvação, não apenas aos milagres. Então, a gratidão é necessária.